Graça e paz. Podem sentar, irmãos. Realmente a gente tem uma história de anos, né? Provavelmente os mais novos aqui, né? Tô vendo várias carinhas novas aqui que eu não conheço. Mas a gente tem uma história de anos, que a gente já caminha há anos. E nós viemos aqui com o propósito, foi de um casamento. Uma sobrinha nossa casou. Então aí nós tivemos vindo agora para o casamento. E vamos ficar só 15 dias. Aproveitamos essa semana agora com o filho, né? O filho mais velho estava aqui com o neto. Hoje foi dia do chororô, porque o neto foi embora. Hoje foi difícil. Mas E ele, agora essa semana a gente está indo para Caxias, né? Eu estou indo lá, a gente vai dar aula lá na ETED lá, eu vou dar aula na ETED lá essa semana, depois a gente está retornando, né? Então aproveitamos só a vinda para cá. Tadinha, a Fran até tentou me segurar uma semana, né, Fran? Aí falei, Fran, já está tudo fechado a nossa data, não tem como, senão eu ficaria servindo eles ali na Jocum também, né? Mas a próxima vez eu vou oferecer antes, viu? Pode deixar. Mas aqui eu sempre me ofereço. Falo, Gisele, eu tô indo, você quer eu aí? Assim que eu falo, tá, pastor? Eu tô indo, você quer eu aí? Ok, vamos lá então. Mas realmente o nosso coração é grato, como o Ivo falou, pela vida de vocês. Pela intercessão de vocês. Eu sei que é uma igreja que ora por nós, né? Muito. Sempre um e outro tá me mandando mensagem, falando. Então assim, tem sido muito legal, né? De saber que tem uma igreja que caminha com a gente. Então isso é maravilhoso, né? Nossa, não tem preço. Não tem preço. E também a gente posso caminhar um pouquinho também mais perto, um pouquinho com a vida de vocês, né? O tempo do pastor Getúlio, a filhinha ali, né? Que passou esse momento difícil, a gente ali orando e eu perguntando para ela como é que tá, né? E a gente caminhando junto. Então isso é muito gostoso, né? Esse é corpo, gente, isso é corpo, né? Então eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que Deus me deu nesse tempo que eu vivi o ano passado, né? Na verdade eu escrevi um memorial. Eu escrevi um memorial desse tempo mas eu peguei alguma parte do memorial que eu quero compartilhar com vocês, que Deus colocou no meu coração, né? Há alguns anos atrás, a gente trabalha com acampamento, né? Chamado Nico, que é um acampamento no meio do mato, tá? A gente fica 4 dias lá no meio do mato, são 4 dias lá. É um acampamento de sobrevivência, mas Deus fala muito, é tremendo que Deus fala mesmo e faz no Nico, né? A gente recentemente fizemos um em Marília, pouco tempo, agora a gente fez um Nico em Marília. E agora eu estava nesse Nico, eu estava no sul de Minas, lá em Cristina, na cidade de Cristina. E nesse acampamento, eu lembro que Deus, a cada dia um tema no acampamento. E o primeiro dia é sobre renúncia. E nesse acampamento eu fui ministrar o primeiro dia. E Deus me pediu uma renúncia ali. E Ele falou comigo, eu quero que você renuncie o direito de ter saúde. Renuncie o direito de ter saúde. Muitas vezes, talvez você vai olhar e vai falar assim, ai Rita, mas o que é isso? Né? A gente ora por cura, né, e tal, né? E a gente vai renunciar ao direito de ter saúde. Mas eu consegui entender algumas coisas do coração de Deus a respeito disso. Não é que Ele não é poderoso para curar, Ele é poderoso para curar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é Senhor, Ele é o Deus que cura, sem dúvida. Mas muitas vezes nós buscamos o Senhor baseado nisso, né? Por aquilo que Ele vai fazer na nossa vida, não por aquilo que Ele é. E Deus falou comigo, renuncie o direito de ter saúde. E eu quero que você me sirva, tendo ou não tendo saúde. Mas que você vai me servir, que você não vai se esconder, que você não vai estabelecer limites que eu não estabeleci na tua vida. E Deus me pediu isso. Eu lembro que eu renunciei esse direito. Fiquei um pouco assustada, confesso para vocês, fiquei um pouco assustada com esse pedido de Deus, né? E sabe o que é renúncia? Renúncia é quando você dá liberdade a Deus dele fazer o que Ele quiser com a tua vida. Isso é renúncia. Eu preciso dar liberdade a Deus dele fazer o que Ele quiser com a minha vida. A minha vida não é minha, a minha vida pertence a Ele. Isso é renúncia. E eu entendi isso claramente de Deus e eu fiz. Eu fiquei meio assustada e pensei, meu Deus, o que vai acontecer, né?
que vai acontecer comigo, né? E passado alguns dias, logo depois aqui, 15 dias depois, um casal de São Paulo, eles pegaram e esse homem, ele foi fazer só um nico com a gente. Eu nem tive relacionamento com ele, conversando com ele, nem nada. Eu acho que ele assistiu uma ministração minha lá e tal. E ele, passado alguns dias, uma semana depois, ele manda uma mensagem para o Ivo, falando para o Ivo assim, que era uma mensagem, não, ele ligou, naquela época a gente nem tinha WhatsApp. Ele ligou e ele falou assim: ô Ivo, eu quero pagar. A Rita tem plano de saúde? Falou: não. Eu quero pagar um plano de saúde para a Rita. E esse homem vai e ele se levanta para pagar um plano de saúde para mim, um casal de São Paulo. E não era um casal de relacionamentos nossos, era um casal que a gente recém estava conhecendo. E ele falou: olha, eu senti no meu coração que eu preciso pagar esse plano de saúde para ela. E eu quero que ela tenha um plano de saúde que cubra o Brasil inteiro, aonde que ela for, um plano bem completo para tudo que ela for precisar. Falou assim, com apartamento, com direito a tudo. E esse homem se levanta. Aí eu pensei: meu Deus, agora que eu tô mal mesmo, né? Olha só, entendeu? Deus me pede a renúncia, o direito de ter saúde. E agora vem esse homem para me dar um plano de saúde, me pagar um plano de saúde. Eu falei: meu Deus, agora que eu tô mal mesmo, que será que vem daqui pela frente na minha vida, né? E começou a pagar e tal, e assim começou o processo. E tem anos, né? Quantos anos mais ou menos? Uns 15 anos que ele paga. Ele é fiel. 15 anos esse homem paga o plano de saúde pra gente, esse casal. Sobe o plano, sobe a idade, sobe o plano, né? Entendeu? E eu aviso ele paga direitinho e tal. Mas não é isso que eu quero falar, não é plano de saúde nem nada. Mas para vocês entenderem o que eu estava vivendo, o que eu comecei a viver nesse processo de saúde com Deus, começou lá nesse nico, lá atrás, há anos atrás, tá? E o que refletiu na minha vida agora atual. Quando eu fui dar aula em Joinville, o ano passado, né, acho que foi em março, não, julho, eu fui dar aula lá, maio, fui dar aula lá em maio para eles. E quando eu estava lá no meu devocional, o Senhor Jesus falou comigo assim: ô Rita, nesse devocional hoje, no meu tempo a sós com Deus, né? Eu quero que você faça uma celebração da Santa Ceia. Ele falou comigo. Falei: tudo bem. Saí de lá do quarto e falei: gente, vocês têm um suco de uva aí? Vocês têm um pão? Entendeu? Né? E aí eles tinham. Aí eu arrumei lá uma tacinha, levei para o quarto com suco de uva, levei o pão e eu sentei lá. E ele falou comigo assim que o meu devocional era para celebrar a Santa Ceia entre eu e ele. E eu comecei a perguntar para ele: o que você quer falar comigo através disso? Por que celebrar a Santa Ceia aqui, nós dois sozinhos dentro desse quarto, nesse tempo meu a sós contigo? E aí o Senhor fala comigo. Ele fala comigo assim: Rita, quando eu celebrei, lembra quando ele celebrou a última Santa Ceia com os discípulos? Lembra? O que aconteceu depois? O que aconteceu depois na história, gente? Oi? Desculpa, não estou conseguindo ouvir. Sim, ele foi traído. E depois? Ele foi para a morte, certo? Ele celebra a última Santa Ceia lá com os discípulos. E na Santa Ceia ele pega e ele fala para eles: olha, eu vou viver, entendeu? Eu vou passar um tempo, eu vou me entregar para a morte, eu vou morrer, né? Vou ser sepultado, mas vai haver uma ressurreição. A tal ponto que naquela Santa Ceia lá, naquele momento lá, Pedro até mesmo questionou e Pedro não aceitou. E aí ele virou e falou assim: arreda de mim, Satanás. Que Pedro falou: não aceito que isso vai acontecer contigo, mestre e tal. E houve aquela confusão toda ali. O Senhor Jesus começou a falar comigo: eu quero que você se entregue para um tempo de aflição. Nós vamos celebrar essa ceia, você se entregando para um tempo de aflição. O que você pensa sobre isso? Se ele chega para você e fala para você assim: irmão,
querido filho se entrega para um tempo de aflição na minha vida. Qual vai ser a sua resposta para ele? Arreda de mim, Satanás. E eu lembro que naquele dia ali, eu orei, eu tomei aquela santa ceia me entregando por um tempo que eu tinha que viver. E que eu não sabia que tempo era esse. Eu não sabia que tempo era esse. E aí o Senhor me leva lá no texto de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7. 5, 7. 1 Pedro 5, 7. E ele foi me dando alguns textos nesse dia ali. E olha o que fala em 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre mim toda a vossa ansiedade. Ele começou a falar comigo: Rita, eu quero que você se entregue para esse tempo de aflição. Mas esse tempo de aflição é onde você vai descansar na minha pessoa, onde você vai descansar em quem eu sou. Sabe, onde que você vai experimentar um novo tempo que você ainda não experimentou na sua vida. Gente, essa verdade aqui que está falando em Pedro, né? Que essa epístola que Pedro escreve aqui, essa verdade, ela precisa o quê? Ela precisa governar nossa mente. Essa verdade precisa governar os nossos sentimentos. Essa verdade nós precisamos fazer disso aqui uma verdade na minha vida. Tem ansiedade aí? Sim ou não? Sim, o que você vai fazer? Lança sobre ele. Lança sobre ele, lança sobre ele, lança sobre ele. A doença do século hoje é a ansiedade, certo? Mas ele está falando para você aqui: olha, lança sobre mim toda a sua ansiedade. E ele começou a ministrar isso comigo. E ele começou a me lembrar que ele sempre me surpreendeu em todos os momentos mais difíceis na minha vida. Ele me surpreendeu. Em cada momento difícil de enfermidade que eu passei, ele me surpreendeu. Cada dificuldade que eu passei, ele me surpreendeu. Ele sempre esteve à frente de qualquer situação. Ele sempre e ele estaria comigo numa situação atual também na minha vida. E aí ele me fala isso. E eu volto para Pitangui, depois dessa semana de aula. Me entreguei para esse tempo de aflição. E quando eu cheguei em Pitangui, eu fui no médico. E eu fui no médico normal, tá? Numa ginecologista, fazendo acompanhamento normal, de ano em ano que a gente faz, que a mulher faz e tal. E quando eu chego lá para pegar um resultado, ela fala comigo: o seu endométrio aumentou muito e aumentou de forma muito significativa. E nós vamos ter que fazer uma biópsia. E lá vai eu me submeter a uma biópsia. E quando eu vou fazer essa biópsia, o Senhor vira e fala comigo, lá em Hebreus 4,16. Eu quero contar isso para vocês bem detalhados, porque vocês vivenciaram isso comigo. Vocês me acompanharam um pouquinho de perto isso aí. Ele fala assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Eu vou repetir, Hebreus 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Muitas vezes Deus não vai remover situações. Muitas vezes Deus não vai remover crises na nossa vida. Muitas vezes Deus não vai remover até mesmo a enfermidade na nossa vida. Muitas vezes Ele não vai remover. Mas sabe o que essa palavra está falando? Mas eu aumento a minha graça para você.
Eu aumento a minha graça para você. Eu aumento a minha graça para você na sua crise. Eu aumento a minha graça para você no seu momento de dificuldade. Eu aumento a minha graça para você na situação de tribulação, de angústia que você estiver passando. Ele aumenta. Isso aqui é uma promessa dele para nós. E ele me deu essa palavra. Isso foi tão fantástico para mim. Ele aumenta a sua graça. E essa graça nos fortalece. E essa graça vai nos fazer crescer espiritualmente. Queridos, presta atenção. Não é o que nós conhecemos de Deus doutrinariamente que vai te fazer forte. Não é pelo quanto que você conhece da doutrina que vai te fazer forte. Não é o quanto dessa doutrina está lá dentro do meu coração que vai me fazer forte. Sabe? O que vai nos fazer forte é quando eu cresço nessa doutrina de maneira experimental. Aonde que eu vou experimentar Ele. E isso é maravilhoso, Sabe? O quanto nós temos dEle na nossa vida. O quanto nós temos da verdade dEle aqui na nossa vida. O quanto nós temos dessa verdade. Então Ele fala para mim: Rita, lança sobre mim a sua ansiedade. Está entendendo? Gente, eu vi o cuidado de Deus. Eu vi um Deus assim, um paizão, sabe? Me levando assim para cada etapa que eu tive que passar. E aí quando eu faço a biópsia, que eu estou lá dentro do bloco cirúrgico, ele fala para mim: se entrega para o inesperado. Se entrega para o inesperado. Sabe por quê? Sabe o que ele falou comigo? Lá no centro cirúrgico, quando eu fiz a biópsia. Provérbios 3:5. O que diz lá? Não te estribes no teu próprio entendimento. Não te estribes no teu próprio entendimento. Vamos ler? Eu acho que seria bom a gente ler tudo, né? Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando a gente passa por momentos de aflição, a gente quer entender. Sim ou não? Sim ou não? Sim, está errado. Está entendendo? Não é o nosso entendimento. Aqui, ele está falando para nós aqui, olha, não te estribes. 3:5, deixa eu ler aqui. Reconhece-o em todos... Não, 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Gente, é isso que nós precisamos entender na nossa vida cristã. As aflições, não é para você querer entender todas as aflições que vêm na sua vida. Muitas vezes você não vai entender o momento, você não vai entender agora. Às vezes é aflição na hora de enfermidade, às vezes é na área de finanças, às vezes é na área de relacionamento, tá entendendo? Às vezes é qualquer outro tipo de aflição que vem sobre a nossa vida. Um desafio grande que a gente tem aí pela frente para cumprir, para fazer, para conquistar, sabe? Mas ele está falando aqui para nós: não te estribes no seu próprio entendimento, confia em mim. E muitas vezes nós achamos que o nosso entendimento, o nosso conhecimento vai nos fazer forte. Isso é uma mentira. Não é isso que vai nos fazer forte. A única coisa que vai te fazer forte é Ele, é Ele. Então nós precisamos entender o quê? Que tudo na nossa vida acontece com o propósito dele. Com o propósito dele. Nós somos o que somos por causa da vida dele em nós. Não é outra razão. Não é outra razão. Então cuidado, sabe, para você não agir debaixo do seu próprio entendimento, querendo entender, sabe? E quando Deus começou a trabalhar isso comigo, sabe, eu comecei a entender algumas coisas de Deus no processo que Ele estava me conduzindo a viver. Quanto mais lutas nós tivermos, quanto mais dificuldades que a gente passa, quanto mais o inimigo tenta nos enfraquecer, mas mais nós vamos ser fortalecidos, sabe aonde? Aqui dentro, no nosso homem interior. E a pergunta de Deus para você agora é: o seu homem interior tem sido fortalecido? O seu homem interior tem sido fortalecido por quem?
O seu homem interior tem se fortalecido por qual verdade da palavra de Deus nesse momento de aflição que você possa estar passando, que você possa estar vivendo? Porque Ele está falando aqui na palavra isso para nós. Mais e mais da verdade espiritual a gente acaba experimentando nos momentos de maiores crises da nossa vida, nos momentos de maiores dificuldades da nossa vida. Isso nos traz tanto descanso, isso nos traz uma paz incrível, sabe? Uma paz que o mundo não dá, sabe? Uma paz indizível, né? Que não depende de circunstância alguma, que não depende de circunstância alguma. Aí Deus me leva lá em 2 Coríntios 4,16. 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova dia a dia. Se renova em quem? Se renova em quem? Se renova na pessoa dele, olhando para ele, olhando nas verdades que ele é, olhando para as promessas dele, entendendo o que ele está querendo falar conosco, entendendo o movimento de Deus na nossa vida. Eu tinha que me entregar para isso, eu tinha que me entregar para esse tempo de aflição, eu tinha que me entregar para um tempo de inesperado. Quando eu leio esse versículo aqui, eu vou ler ele de novo, eu vou te fazer uma pergunta, eu vou te jogar essa pergunta, e você vai levar essa pergunta para casa. Eu gostaria que você orasse sobre isso. Olha o que ele fala aqui: não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia, dia a dia. Qual da verdade de Deus que você precisa experimentar na tua vida? Qual da verdade de Deus que você precisa experimentar na sua vida? Está entendendo? Na sua vida. Qual a verdade de Deus que vocês precisaram experimentar como igreja, como corpo? Quando o telhado caiu, tudo caiu. Teve uma verdade de Deus que vocês precisaram experimentar como igreja, certo? Certo? Sim ou não? Sim. Mas agora, qual é a verdade de Deus que você precisa experimentar na sua vida nesse momento que você está? Nesse momento que você está vivendo, qual a verdade de Deus que precisa ressaltar para você, que precisa pular para você? Essa foi a pergunta que Deus fez para mim me entregar para esse inesperado, para mim me entregar para o tempo de aflição. Gente, a maior providência de Deus para nós mesmos, sabe qual é? É a cruz. É a cruz. É Ele mesmo, sabe por quê? Porque Ele veio habitar em nós. Porque Ele veio habitar em nós pelo Espírito. E por isso, né, hoje eu tenho dele na minha vida. Por isso que a nossa vida, ela sempre vai ser um paradoxo. Se a sua vida não for esse paradoxo, eu vou falar para você, você está no lugar errado e você precisa viver esse paradoxo na sua vida. Você precisa buscar essa intimidade de Deus para a sua vida. Sabe qual é o paradoxo? 2 Coríntios 4:8. Triste, mas ao mesmo tempo alegre. Está entendendo? Abatidos, mas não destruídos. Atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Esse paradoxo tem que fazer parte da tua vida. Está entendendo? Não, esse paradoxo, você não pode ficar olhando e falando assim para o irmão: irmão, ai pastor, ora por mim, porque eu preciso viver isso aqui. Você vai ter que viver isso aqui. Você como igreja precisa ser responsável de buscar isso. Nós acabamos de cantar uma música da igreja. E eu estou sentada ali falando assim com Deus: a igreja sou eu, a igreja sou eu, a igreja sou eu. Está entendendo? A igreja é você. A igreja é você.
Sabe, nós precisamos viver esse paradoxo. E ele estava me convidando para viver isso. E, gente, foi tão especial. Assim a vida espiritual, a nossa vida espiritual, né? A nossa vida espiritual é o poder do nosso testemunho, o poder da nossa força. Toda a nossa suficiência vem de Deus. Toda a nossa suficiência vem de Deus. É a vida dele dentro de mim. É a vida dele dentro de nós. E é essa vida dele dentro de você, olha para mim, é essa vida dele dentro de você que vai te capacitar. Que vai te capacitar, tá? Para momentos de aflição na tua vida. Para momentos de aflição na tua vida. Talvez você veio hoje aqui no culto, até querendo ouvir uma outra palavra, mas foi isso que Deus mandou eu compartilhar com vocês. Eu estou entendendo que Deus está querendo uma igreja madura. Sabe, uma igreja madura. Sabe, uma igreja que dá respostas para Deus. Sabe, uma igreja que vive esse paradoxo, sabe? Parece que eu percebo isso no coração de Deus, sabe? Gritando e falando assim: viva isso igreja, viva isso igreja, viva isso igreja. Você que está chegando agora, viva isso. É essa a proposta do evangelho para a tua vida, não é outra, não é outra. E essa vida nos capacita. Essa é uma vida perfeita. E somente essa vida que vai glorificar a Deus. Isso é muito importante para nós. Saber que Jesus, Ele sabe tudo aquilo que a gente vai passar. Sabe ou não? Sim ou não? Sim. Ele sabe. Ele sabia que eu tinha que passar por esse momento difícil. Ele já sabia que eu tinha que passar por isso. Entendeu? Ele foi só preparando o coração da Rita, ele foi preparando a Rita para o momento que ela teve que viver, né? Mas ele sabia, já, lá em João 16:33, ele fala o quê? No mundo você vai ter uma aflição, cada um vai viver uma aflição diferente, cada um vai viver um momento diferente, né? Mas há uma condição, né, da gente suportar as aflições, mas o mais precioso de tudo isso é o que dele mesmo é que vem a nossa suficiência nesses tempos de tantas aflições, de tantas dificuldades. E aí sabe o que ele me falou? Rita, leia Filipenses 4:13. Aí lá vou eu em Filipenses 4:13. E aí ele fala para mim assim: Rita, vamos ler Filipenses 4:13? É um texto bem conhecido. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Vamos repetir? Eu posso tudo naquele que me fortalece. Sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer vida de ressurreição. Isso quer dizer uma vida ressurreta. Isso quer dizer o poder da ressurreição que vai nos capacitar para a gente enfrentar esse mundo. O poder da ressurreição que vai nos ajudar a enfrentar as adversidades da nossa vida, que vai nos ajudar a enfrentar qualquer aflição que vier daqui para frente na nossa vida. Está entendendo? É isso, é isso. E ele começou a falar isso comigo. Rita, mantém seu coração sempre íntegro. Mantém teu coração íntegro nesse momento. E eu aguardando a minha biópsia. Tudo isso não é um problema, que eu estou aguardando o resultado da minha biópsia, né? Uns 40 dias demorou. Mas ele falou comigo: um coração inteiro diante de mim. Vive essa paz de Filipenses 4:7. A paz de Deus que excede todo entendimento. Guarda teu coração, guarda tua mente para esse tempo, para esse tempo. Amados, vocês lembram quando Jesus, ele vai lá no barco lá com os discípulos, lembra? E aí começa, ele deita, ele dorme. E aí começa o quê? Começa uma tempestade, o barco lá balançando para lá e para cá, né? E eu acho que essa passagem, ela é tão simples, mas essa passagem é tão presente muitas vezes no nosso dia a dia. Vem umas tempestades que você não está esperando, sim ou não? Vem umas tempestades que você não está esperando, entendeu? O barco começa a encher, vem uns ventos tempestuosos aí na nossa vida, vem. Né? E aí, essa passagem vem um mar agitado, né? O mar agita lá na sua semana. Você fala: uau, vivi uma semana, o meu mar agitado lá, né? Às vezes o barco está até a ponto de naufragar.
E aí como que Jesus está? Dormindo, dormindo e dormindo. Aí os discípulos fazem o quê? Mestre, acorda, o que vai acontecer conosco? Você não importa com a gente, aquela coisa toda. Papá. E aí Jesus olha, levanta, né? E aí o que ele fala? Ô homens de pequena fé. Nós cantamos uma música aqui hoje falando sobre a fé. Josiel orou sobre a fé e falou sobre a fé. Gente, a fé ela olha para Deus. A fé ela sempre começa em Deus. A fé ela descansa em Deus. A fé ela não é um sentimento. A fé é a certeza. A fé é a certeza. Era isso que ele estava falando para os discípulos. Está entendendo? E é isso que ele quer falar para você na tua vida. É isso que ele quer falar para você na tua história. É isso que ele quer falar para você nas tuas tribulações. É isso que ele quer falar para você nas tuas perseguições. É isso, é isso. Sabe? E outra coisa que ele falou comigo nesse dia. Tenha fé. Acho que o Anderson sabe bem disso. Nós, jocumeiros, sabemos bem disso. Tenha fé não só para ganhar, mas também para perder. Né, Anderson? E ele falou isso comigo. Rita, tenha fé não só para ganhar, mas também para perder. Vou repetir. Tenha fé, olha para mim. Não somente para ganhar, mas também para perder. Muitas vezes nós queremos ter fé, temos a nossa fé, mas a nossa fé é voltada só para ganhar e não para perder. Está entendendo? E aí vem o meu resultado. E aí o resultado saiu um câncer. Né? Câncer grau 1. Pegou o endométrio, então eu tinha que fazer a cirurgia. E tirar tudo, o útero, ovário, né? Fazer a cirurgia. Não tinha outro caminho. O médico falou, não tem outro jeito, nós vamos ter que operar. Eu fiquei pensando um pouquinho naquele dia, vindo com o Ivo no carro. Nós dois viemos um pouco em silêncio, né? Quando o médico trouxe o diagnóstico, né? E mais uma cirurgia, 12ª cirurgia da Rita, 12ª cirurgia. Falei, mais uma cirurgia para ser enfrentada. E nós viemos assim... E ele lembrando dessa passagem lá do mar lá, né? Que eu falei para vocês, né? Jesus, ele tinha certeza que nada ia acontecer ali. Nada, nada. Nada ia acontecer sem a permissão dele. E ele falando isso comigo dentro do carro, sabe? Rita, nada acontece sem a minha permissão. Aí ele fala para mim no dia anterior, tenha fé não só para ganhar, mas para perder. Aí eu entendi, vou perder tudo, né? Útero, ovário. Mas você precisa ter fé para esse momento, Rita. Você precisa ter fé. Sabe, Deus, nas nossas tribulações... Não tem um acréscimo. Não existe um acréscimo da nossa preocupação que vai mudar o destino. Não adianta a gente ficar preocupado porque não vai mudar o destino. Às vezes a gente fica tão preocupado, ansioso e não vai mudar o destino. E ele estava falando isso comigo. Então não existe um acréscimo da tua preocupação que vai mudar o destino da tua vida. Tudo está sob controle da minha soberania, da minha sabedoria. E eu cheguei em casa, entrei para dentro do quarto e eu falei para ele, chorei. E eu falei para ele, eu quero te dizer, eu sou muito sincero com Deus, sabe? Muito. E eu falei para ele, Deus, eu quero confessar para ti que esse nome me assusta. Câncer me assusta. Esse nome me assusta. Eu perdi minha mãe muito nova com câncer. Minha mãe morreu com 53 anos de idade, com câncer.
né? A família da minha mãe toda com câncer, entendeu? Então assim, um histórico familiar horroroso, né, nessa área, né? E eu falei para ele, eu preciso ser sincera contigo, esse nome me assusta, sabe? Me assusta esse nome, câncer. E de eu ter que enfrentar todo o processo que um câncer tem que enfrentar. E eu falei para ele. E aí ele virou e falou assim para mim assim: ô Rita, o meu nome está acima de todo nome. O meu nome está acima de todo nome. Nossa, aquilo, eu chorei tanto, mas tanto. Sabe, o meu nome está acima de todo nome. O nome dele está acima de qualquer situação na nossa vida, de qualquer circunstância na nossa vida. Daiane experimentou isso aí agora com a filhinha. Entende? O nome dele, ele falou isso comigo. E eu lembro que veio uma irmã lá da Jocum orar comigo, e ela estava meio impactada, né? E ela pegou e falou: ai, Rita, nossa, câncer, agora você tem que enfrentar isso, papai. E ela estava meio assim, apavorada, né, e tal. E ela estava até chorando, já conversando comigo, chorando. E eu disse para ela: sabe o que Deus falou comigo? Que o nome dele está acima de todo nome, e eu vou confiar nisso. E eu vou confiar nisso, E aí sabe o que ele me fala? Eu anotei, gente. Rita, você é muito importante para mim. Rita, eu tenho um carinho tão especial por você. Rita, eu amo você. Rita, na verdade eu amo a sua fé. Eu nunca imaginei que Deus amava a minha fé. Eu nunca tinha ouvido isso de Deus. Que Ele amava a minha fé. E Ele falou para mim: eu amo a sua fé. Rita, eu amo o seu testemunho. Rita, eu amo a sua devoção. Rita, eu amo a sua consagração. Foi tão confortante ouvir isso do Senhor naquele dia. Naquele diagnóstico. Sabe, queridos, já estou terminando. É nessas horas de grandes dificuldades, nos momentos mais difíceis, mais inexplicáveis da nossa vida, sabe, que a gente passa, né? Que a gente consegue ver a grandeza de Deus, o amor de Deus sobre nossas vidas. Eu vou te falar uma coisa: jamais a gente vai conhecer tão fortemente o amor de Deus se a gente não passar pela aflição. Sabe, mas quando a gente passa pela aflição, a gente vai conhecer o amor de Deus de uma maneira tão linda, né? Mas é nesse momento que Ele também nos faz a gente mais forte. Quanto mais a gente ama a Deus incondicionalmente, mais forte a gente vai se tornar. Chegou a data da cirurgia. Eu estou lá no louvor da base, no culto da base. E eu estou assim com Deus assim. Ai, eu estou com tanto medo da anestesia. Não, eu já passei tanta cirurgia, né? Mas eu falei, a anestesia, esse tipo de anestesia, ela me faz muito mal. E eu já tomei essa anestesia várias vezes. Eu passo muito mal o pós-cirúrgico. E eu falando assim com Deus, assim, ai, eu estou com tanto medo da anestesia, tanto medo. Ai, Jesus, me ajuda a respirar bem, me ajuda nisso. Eu estou lá assim falando com Ele, falando que eu estava com medo. E aí, né, o Senhor vem e eu estou lá falando, e daqui a pouco Ele me dá uma visão. Sabe quem que eu vi? Eu vi o leão. Eu vi o leão. Gente, eu me vi na sala de cirurgia. Deitada. E quando eu viro de lado assim, aquele leão lindo, sentado do meu lado. Sentado do meu lado, me olhando. Eu me vi saindo da sala de cirurgia. Não em cima de uma maca. Eu me vi saindo da sala de cirurgia em cima do leão. Sabe, eu me vi, cara, em cima dele, ele me levando. Foi tão forte, foi tão poderoso isso para mim. No dia seguinte eu fui meditar sobre o leão. Eu fui lá e falei, Deus, vamos entender mais coisas do leão.
porque eu sei que você tem algo tão poderoso a falar comigo aqui. E sabe o que o leão representa? O leão representa a majestade, o leão representa o poder, o todo-poderoso, o leão representa a sabedoria, o domínio, a segurança. O rugido do leão, quando ele ruge, é um alerta, sabe? É um alerta para quê? Para demarcar o território e falar aqui, ó, aqui é meu território, ninguém pisa aqui, nenhum inimigo entra aqui. E ele começa a falar tudo isso comigo. Foi tão lindo. E logo naquele louvor, assim, né, no culto, ele me dando essa visão. E o louvor tocando lá. E daqui a pouco, logo no final, o menino pega e está ministrando o louvor. E ele canta a música do leão. Falei, não é demais, né? Foi lindo o que Deus fez. Foi lindo o que Deus fez. E eu fiz a cirurgia. Graças a Deus, né, o processo não precisou de fazer uma químio, nem a rádio, porque foi o grau 1 e tirou tudo, né? Então não precisou fazer. Eu tenho que acompanhar com o oncologista. Recentemente fiz todos os exames, eu tenho que fazer exame de 3 meses, né? Para ver e tal, né? Mas não precisou nada disso e tal. Mas depois dessa semana de cirurgia, eu estava de 4 dias operado, o médico me deu alta, tudo bem, vai embora. E quando eu vou embora para casa, no dia que eu chego em casa, meu Jesus, eu comecei com uma dor desesperada, pior dor do mundo, eu nunca tinha tido tanta dor. E eu vomitava preto, sabe? Era preto. Eu fui de Pitangui a Belo Horizonte vomitando, com o saquinho e gritando dentro do carro, e o Ivo me levando. E aí chega lá, aonde o médico tirou o dreno, o meu intestino, é uma coisa tão rara de acontecer, o meu intestino entrou ali e deu uma necrose. E lá vai eu para a segunda cirurgia. E eu fui para a segunda cirurgia. Foi difícil. Foi bem difícil. Mas foi tão lindo saber que o leão estava comigo. O leão, sabe? Eu clamava por esse... Eu nunca clamei tanto pelo leão da tribo de Judá como eu clamei nesse tempo. Eu não tive uma experiência tão linda com esse leão da tribo de Judá nesse tempo. Operei, fiquei 1 semana internada, né? Que aí teve um monte de complicação, né? Então teve lá um processo bem doloroso, lá passou. Mas quando eu estava vindo embora, eu quero encerrar falando isso para vocês. Quando eu tive a alta, a segunda alta, que eu estou voltando para casa, que eu estou no carro vindo embora, Deus começou a falar comigo assim: eu quero que você, nesse tempo, você tenha lembrança daquilo que eu fiz, não do sofrimento que você passou. Não exalta o sofrimento na tua vida. Exalta aquilo que Ele faz. Exalta quem Ele é. Sabe? E Ele começou a falar isso comigo. Recorda a minha bondade. E eu comecei a ver a bondade de Deus. A bondade de Deus do plano de saúde, né? Da bondade de Deus da equipe médica. Ele preparou tudo para mim, entendeu? Uma equipe ótima. O cuidado que eles tiveram comigo. A segunda cirurgia que eu fiz. O filho conseguiu estar lá comigo, me acompanhar, entendeu? Então assim, sabe? A bondade de Deus, o cuidado, a excelência de Deus comigo. E quando eu cheguei em casa, eu falei para Deus assim: Deus, como que você me viu nesse segundo tempo aqui? Eu gosto de perguntar muito isso para Deus, né? Como você me vê, né? Aí eu fui lá: como que você me viu nesse segundo tempo de cirurgia, né? Nesse segundo momento aí que eu passei? E a resposta dele me foi lá em Filipenses 1:29. Me foi dada a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crer nele. Sabe o que é padecer por Cristo? É sofrer algo físico, é suportar, é ter resistência, é aguentar. Eu vou falar para vocês, eu me senti tão especial com essa palavra. Me foi dada a graça de padecer. Me foi dada a graça de passar por aquele momento difícil. Me foi dada a graça de padecer por Ele, entendeu? Por amor a Ele. E aí Ele me deu a passagem de Jonas 2 também, né? Que diz assim: o Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus,
Na minha aflição eu clamei por socorro e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos eu gritei por socorro e tu me ouvistes a minha voz. Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor Deus. Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti, no teu santo templo. Mas eu cantarei louvores, e eu te oferecerei sacrifícios, e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Não importa, olha para mim, a última coisa que eu quero te dizer. Não importa, não, olha para mim, não importa onde você estiver, o céu sempre vai escrever: Deus é fiel. Não importa onde você estiver, não importa a sua aflição, não importa a sua perseguição, não importa a sua doença, não importa, entendeu? Qualquer situação, não importa a perda, né? Qualquer momento que a gente passa de difícil na nossa vida, de perda de emprego, qualquer situação na nossa vida, não importa, o céu vai escrever: o nosso Deus, Ele é fiel, o nosso Deus vai ser glorificado. Deus sempre está presente e Ele sempre vai cuidar de tudo. E foi isso que eu vivi, queridos. E foi isso que eu vivi. Eu gostaria que eu quero fazer um apelo aqui. Eu sinto na hora do louvor, entendi que eu tinha que fazer um apelo. E eu quero orar por vocês. Você que está passando por qualquer aflição, eu gostaria que você levantasse e viesse aqui na frente.